eu sou Fernanda, trabalho com microsemiótica irídia, iridologia e também estou na TV Relacionamento. Assistam a minha entrevista. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o programa está ultra top, que nós temos aqui uma profissional maravilhosa, tá? A Fernanda Vega, aquele tipo de pessoa que chega e já tem uma luz brilhante aqui que traz aqui. Muito obrigado, tá? E hoje nós vamos falar sobre terapias integrativas, né? Isso. Eu queria que você conceituasse, porque assim, até um tempo atrás, era assim, olha, você precisa fazer terapia. Nossa, a pessoa batia na gente, fala isso daí, né? Então, depois aí começou a terapia integrativa, mas o pessoal não sabia exatamente o que é. Então eu queria que você conceituasse e aí falasse do seu trabalho. Pode ser? Claro. A terapia integrativa já fala nome, né? Integrativa. Então é para você, não é que você vai excluir a terapia convencional, os métodos convencionais, o médico. É para integrar, é complementar, né? Hoje a gente usa muito a terapia complementar, ou então se fala holística, mas as pessoas ainda têm aquele preconceito com a parte holística. Ah, é holística, então começam a imaginar que são coisas místicas. Não, não tem nada a ver. Você pensa que é de outro planeta. Não. Então, assim, o que acontece? Por que da terapia integrativa, holística? Porque a gente vê o corpo como um todo, o ser humano como um todo. Então, assim, eu não posso fazer a dicotomia dele de mente e corpo, porque o emocional está ligado com o físico. Então, isso é uma coisa só. E na terapia integrativa, na terapia holística, a gente observa o ser humano como um todo. Que bacana. Porque daí saíram, por exemplo, barras de axis, né? Sim. E outras situações que realmente funcionam. Muito. A pessoa começa a fazer, começa a ficar meio descrente e tal, mas vê que dá resultado, né? Sim. Eu vou ser bem sincera. Eu era pessoa muito cética, eu era assim, completamente cética, não acreditava em nada que era integrativo, homeopatia, não, eu só, tudo convencional. Mas chegou um momento da minha vida que eu fiquei doente, com ansiedade, depressão, eu era uma bomba relógio, porque eu tomava muita medicação, eu falei, vai acontecer alguma coisa comigo, então eu tive que ir buscar alguma alternativa diferente. Foi quando me indicaram um iridologista, eu fui sem acreditar, mas que mudou a minha vida. Melhorou a minha saúde, melhorou o meu emocional, mudou o meu conceito de vida. E com isso, eu senti a necessidade de trazer isso para mais pessoas, que isso chegasse a mais pessoas. Porque assim como mudou a minha vida, eu quero fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu era do ramo de direito. Você queria fazer uma expansão, né? Sim. Então, não é só uma seguidora, você absorveu a tecnologia, viu que funciona, fala, isso pode ajudar as pessoas. Sim. Agora, explica como que pode ajudar, como que funciona, tá? Tá, então, eu trabalho com algumas técnicas terapêuticas. Então, eu trabalho com a iridologia e a microsemiótica irídia, que através da íris eu consigo observar a parte física, psíquica e emocional. E, inclusive, traumas a gente consegue observar na íris, tá? Porque se o trauma foi muito importante, ele fica uma marca na íris. E marca na idade que aconteceu o trauma. Então, lógico que eu não sei dizer o que foi o trauma, mas muitas vezes o que você sentiu naquele momento. Se foi uma coisa um sentimento que você abafou, que te paralisou. E isso muitas vezes impede que lá na frente você consiga alcançar algumas coisas. Porque aquele sentimento, se não foi tratado, ele pode se repetir. É verdade, E com consequências. Com consequências. Então, eu trabalho, primeiro faço análise, né, através da íris, e depois eu faço todo um tratamento personalizado. Então eu trabalho, como eu disse, com algumas técnicas terapêuticas. Eu trabalho com uma técnica que chama Biocybernetic Organic Pin Code,
que é como se fosse, a gente fala que é como se fosse uma acupuntura. Não é, porque não são os mesmos pontos, mas é através de um instrumento pontiagudo, feito de material cirúrgico, com pequenos toques na pele, eu consigo também trazer a homeostase, né? O equilíbrio desse corpo. Então, trabalho tanto a parte de ansiedade, de dores, então dor lombar, problemas de fígado, cefaleia, tudo isso através da íris e dessas outras técnicas. Muito legal. Ô, Fernanda, primeira vez que você foi submetida, você pensou que estava sendo hipnotizada, não? Porque olhando no olho, olha aqui. Então, quando ele tirou a foto, né, do meu olho, que a gente tira com uma câmera, tem uma lente de aumento, e aí depois analisa. E quando ele foi analisar a foto da minha íris, e começou a falar, olha, você tem refluxo, você é assim, começou a falar da minha personalidade, coisas que eu fiquei assustada. Porque, gente, como é que ele sabe da minha vida? Como é que ele pode dizer isso? E eu fiquei realmente, porque ele não me conhecia, ele não sabia nada a meu respeito. E aí ele me passou uns florais, fitoterápicos para tomar. Foi mudança radical. Que bacana. E isso aí te impressionou, né? Sim. Aí você falou, eu quero ser uma multiplicadora. Exatamente. Que bacana, viu? Legal. Você falou uma coisa muito importante sobre marcas, né? Que eu lembro que tem um conto aí que fala assim, o rapaz, o sitiante, ele tinha arame farpado, né? E tinha um tronco ali. Aí o moleque pegou ali o martelo e prego e encheu de prego aqui. E aí o pai, puxa vida, né? Então, aí o moleque pegou e tirou todos os pregos, né? Ó, tá bonito. Tá bom, mas olha as marcas que ficaram, né? Você pode ter tirado os trocos, mas as marcas ficam. Então é importante na vida da gente, tem coisas pequenas que para alguns não significaria nada, mas para a gente pode ser uma marca que pode ficar até o resto da vida. Sim, não dá para medir a dor do outro, né, Kim? Até eu trabalho isso com meus pacientes. Eu falo, a gente não pode medir a dor. Ah, mas isso não é nada para você. Mas para aquela pessoa, você não sabe o que significou, porque cada um tem um mapa mental. Então, assim, o que significa esse mapa mental? São os seus valores, são os seus princípios, as crenças, o que você viveu, as suas experiências. E a sua, tá certo. O meu também tá certo. Então, assim, a gente tem que adequar isso. Então, eu não posso invalidar o seu sofrimento, a sua dor, porque a minha é maior. E esse que é o problema hoje em dia, né? As pessoas querem comparar dores. E não dá para comparar a dor de ninguém. Então, assim, essas marcas realmente... existem marcas assim que ficam e acabam marcando a íris. Até foi por causa disso que surgiu a iridologia, né? Que foi, não sei se você conhece a história. Não, é recente ou não? Não, já faz bastante tempo. Eu não sei precisar agora a data, mas foi através de uma coruja que quebrou a perna. Ele era um garoto de 10 anos e a partir que ele quebrou a perna da coruja, ele viu que surgiu uma marca na íris dela. E aí, conforme ele pegou aquela coruja e foi tratando, a marca foi desaparecendo, foi clareando. Então, foi a partir disso que surgiu a iridologia, esse é o princípio. Mas, fora isso, a gente consegue ver a parte física, então, predisposição a doenças até. Então, assim, olha, tem órgãos de choque, órgãos que são mais frágeis, que a gente tem que tomar um maior cuidado. Ou então, se, por exemplo, aquele órgão eu vejo que está muito debilitado, então a gente encaminha para o médico. Por isso também terapia integrativa, porque eu não posso resolver tudo. Então, eu tenho que passar para o colega que vai resolver. Então, para o médico, encaminhar aquele paciente para o que ele precisa realmente. Muito interessante, e a gente tem que respeitar muito isso aí, porque eu me recordo assim, a acupuntura, por exemplo, é 1000 anos antes do profeta Maomé, mas a medicina brasileira só reconheceu nos anos 80. Olha, né, quanto que é diferente.
E hoje as terapias integrativas vieram para ficar. Tá? Principalmente com ansiedade, que é um mal do século. Isso é bastante necessário. A ansiedade é um dos casos que eu mais trato no consultório. Perfeito. Fernanda, eu quero que você volte outras vezes, tá? Você pode deixar seu contato, por favor, nós vamos aqui? Deixa assim. Fernanda Vega Reiser, esse é o Facebook, e Instagram FH_espaço terapêutico. Perfeito. Gratidão. Muito obrigada, eu que agradeço. Tá? Muito obrigado. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica Fernanda Vega. Nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.